3, 2, 1. Senhoras e senhores, meninos e meninas, meninos e menores, a estação onde ninguém me para, especial handball, começa agora. Tão bom. Maltinha, como é que estão? Como é que vai essa vossa vidinha? Como é que estão esses ossos? Eu digo que é especial de handball, mas não vou ter aqui ninguém para falar. Ou vou? Vão ter que esperar até ao fim. Não vou ser mentiroso. Não vou porque não me consigo encontrar com uma ou duas pessoas, fogo, que gostava de as ter. Mas eu digo que é especial de handball porque fui passar o fim de semana não, quinta, sexta, sábado e domingo, na festa do handball. E vocês dizem-me, Walter, o que é a festa do handball? Se não existe festa do handball todos os fins de semana em todos os pavilhões. Ou em alguns. É verdade, existe. Mas esta é especial. Festa do handball. Nunca tinha participado. Já tinha ouvido falar, rumores. Já tinha ouvido dizer algumas coisas, já tinha visto fotografias, mas nunca tinha nem sentido, nem presenciado. Ora, muito bem, vamos ao início, meus amigos. Olha, para já está aqui uma senhora a fazer uma inversão de marcha que está a conseguir parar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carros. Teve pouca sorte na hora, é verdade? Não. Ela é que é uma grande atrapalhona. Bem, mas vamos lá. Vamos dar tempo às pessoas e falar aqui um bocadinho sobre, então, esta festa do handball. Então, eu este ano, como sabem, alguns de vós, eu sou treinador de handball. Digo isto quando me perguntam qual é a minha profissão, e eu digo que sou treinador de handball, digo isto com muito orgulho. E, como este ano, eu decidi fazer uma paragem, mas ao mesmo tempo, como eu não queria ficar completamente afastado da modalidade, decidi falar com alguns amigos meus e dizer, olha, vocês necessitam de ajuda? E assim foi. Porque toda a ajuda é pouca e todos nós podemos ajudar em alguma coisa, aprender alguma coisa. E não é que eu aprendi muito, mas pronto, aí já vou um bocadinho mais à frente. Peço desculpa de vez em quando estar assim com este e não sei o quê, para já porque estou dentro do carro e está o ar-condicionado ligado e porque eu não sei porque vim de lá com alguns problemazitos na garganta, vou ter que cortar, não sei o que é que vou ter que fazer. Então a Associação de Handball de Setúbal decidiu abrir as portas para o Walter Neves Ribeiro e o Walter Neves Ribeiro decidiu aproveitar esta abertura de portas para conviver durante uns meses com uns atletas sub-14, com os treinadores sub-14, tanto masculino como feminino. Sendo que feminino foi a minha primeira experiência, nunca tinha trabalhado com os femininos, os sub-14 já tinha treinado, aliás, eu vou dizer que foi por aí que eu comecei, mas não, mais ou menos, mas pronto, isso agora também não interessa nada. Então, lá vamos falar nós desta experiência. Pela primeira vez estava a treinar, tinha o treino das raparigas. E, depois de muitos anos, também estava no papel de adjunto, não é? Ou seja, de estar num papel de menos destaque, ou menos preponderância, ou menos, eu não sei como é que eu ia dizer, menos visibilidade, não sei se é assim, porque a responsabilidade está lá toda, o trabalho está lá todo na mesma, e aqui nós tínhamos o trabalho de detectar talentos no nosso distrito, e essa responsabilidade, e claro que isso dá-me gozo, porque como sabem eu gosto muito de trabalhar com talentos, gosto de procurar talentos, e acho até que é este o meu mundo do procurar talento, ajudar a desenvolver talento. É uma coisa que gosto muito de trabalhar. E então, lá fomos nós. É engraçado porque os miúdos
não faziam patavina de ideia de quem é que eu era, também não tinham que saber, mas foi engraçado perceber ao longo dos meses a forma como eles me foram recebendo, obviamente, mas também a forma como eles foram sabendo quem é que era o Walter e foram pesquisando, procurando, e então, neste último fim de semana, na festa do handball, foi o Ex Libris, porque eles ganharam à vontade, de forma a fazer as perguntas todas que tinham vontade de fazer ao longo do ano. Mas ao longo do ano, como nós chegamos, treinamos e vamos embora, e é de 15 em 15 dias, eram treinos de 15 em 15 dias, tivemos um ou outro torneio, mas foi uma coisa muito curta. Agora era ao final, e então foi engraçado porque eles, juntos e ali já com alguma convivência, fizeram uma série de perguntas sobre o meu passado, que me dão responsabilidade, obviamente, e que me relembraram e que me obrigaram a relembrar uma série de coisas de quais eu devo me orgulhar e das quais eu devo relembrar sempre para perceber como é que eu chego aos dias de hoje, e que tenho que me orgulhar mesmo bastante. E os miúdos foram espetaculares e tiveram uma evolução muito engraçada, e foi engraçado perceber o quão eles são sedentos nestas idades de beber tudo aquilo que nós lhes damos. Malta, e quando eu digo tudo aquilo que nós lhes damos, é tudo aquilo que nós lhes damos. É lei. É muito engraçado perceber que eles tentam fazer as coisas e vão à procura de fazer as coisas. Ainda por cima nestes contextos de seleção, não é? Que é antes de uma seleção nacional. Eu também trabalho de 15 em 15 dias com o Centro de Treinos Sul, mas aqui é um nível abaixo em termos de idade, mas de muito potencial e que nós temos que explorar. Acho mesmo que todos os distritos têm que explorar, porque esta é a verdadeira base das seleções nacionais. E então agora o Ex Libris destas seleções regionais é então a festa do handball. É um torneio com todas as seleções regionais, tanto masculinas como femininas. Quinta, sexta, sábado e domingo, lá estivemos nós. Quinta-feira foi dia de viagem, dia de apresentação e dia das primeiras ligações entre os miúdos. E é muito engraçado vê-los no primeiro dia deste torneio e vê-los no último dia deste torneio. Antes havia uma coisa muito gira e eu nunca tive a oportunidade de o fazer e eu queria muito fazer, que era a viagem. É o país todo, e este torneio realiza-se em Lagoa. Durante 3 anos foi em Lagoa, no próximo ano será também em Lagoa. Mas até aqui, nos 2 primeiros anos, havia um comboio que passava, que ia de norte a sul do país, e que todas as crianças e todo o staff, com exceção do Algarve, obviamente, entravam pelo caminho, e aquilo que me diziam é que de início toda a gente ia ali, cada um no seu sítio. Para cá, no regresso, já ia toda a gente misturada. E foi o que aconteceu. No primeiro dia, já este ano sem esta viagem de comboio, cada um com o seu transporte, no primeiro dia, cada um no seu cantinho. No final, já estava tudo misturado. Muito giro a capacidade que o desporto, que o handball, tem de fazer, de imagina, e isso trouxe-me recordações de quando eu era pequeno, que eu nunca fui pequeno, não, mentira, de quando eu era mais novo e jogava handball, das amizades que o handball me trouxe, de vários pontos do país e que eu tenho até ao dia de hoje e que mantemos uma boa ligação. Ou seja, é tão fixe ver que aquela malta está naquele... Tem uma coisa em comum para falar, tem coisas em comum para falar e não existe só a cena do telemóvel. Olha, muito fixe, muito agradável de ver esta ligação. E claro, uma coisa que me deu muito gozo e muito prazer foi a convivência entre treinadores e a partilha de experiência entre todos nós. É excelente, sem dúvida. Obrigado à forma como me receberam mais uma vez, obrigado à forma como partilharam comigo experiências. Foi super interessante ver
a partilha de pessoas, porque cada um de nós, nos nossos distritos, nas nossas zonas, temos problemas diferentes, temos coisas diferentes, mas temos uma coisa em comum, que é a nossa modalidade, não é? Que é do nosso desporto. E ver que as pessoas continuam a lutar, continuam a trabalhar, e que é muito difícil, e cada um com a sua realidade, eu digo isto muitas vezes, foi bastante interessante, porque despertou para outras coisas, porque a partilha é sem dúvida muito, muito importante, malta. Eu cada vez acredito mais nisto, foi uma coisa que fui aprendendo. A partilha é super importante, porque eu, ao partilhar coisas que me correm bem ou correm mal, para outras pessoas, pode-lhes despertar algum tipo de ideia, algum tipo de sentimento que também vai ajudar essas pessoas, e assim vamos todos desenvolver qualquer coisa. Por isso, olhem, gostei muito da nossa partilha. Há uns que são claramente já meus amigos e que já estivemos juntos em várias partilhas, já cantámos o hino juntos, e é fixe estar com eles neste ambiente. Encontramos-nos só aqui, mas sabemos que podemos contar com uns com os outros para tudo o que for necessário. Gostei mesmo muito, foi muito interessante. O principal objetivo deste torneio é concentrarmos estes miúdos e miúdas todas durante estes dias e verificarmos atletas para as nossas seleções nacionais. Muito giro, muito uma forma simples, eficaz, com competição, com handball, com amizades, e sem dúvida correu muito bem, e acho que é de continuar a fazer. É um modelo bastante interessante. Somente. Bem, continuando, estava a chegar ao trabalho e tinha aqui trabalhinho para fazer. Entretanto, já passaram 4 horas. Já estou a ir para casa almoçar. Mas gostei muito daquilo. Relativamente àquilo que estavas a dizer, que os miúdos foram se metendo comigo mais ao longo do dia, foi engraçado porque eles veem as minhas histórias e as redes sociais e eu fiquei muito envergonhado, mas achei muita piada. E vira-se uns e pergunta: olha, o teu podcast é ouvido por muita gente? E depois outro: eles começaram a cantar a música, uma música que eu cantei numa história que eu pus no TikTok, tipo de brincadeira, a gozar comigo, a querem gozar comigo. Achei bué engraçado. Tive que lhes pôr ali 2 ou 3 vezes uns limitezinhos, mas isso também faz parte. Mas é giro de saber que os miúdos são vivos, que não andam aqui tipo todos monguitas, só nos telemóveis. Acho mesmo excelente. Acho que toda a gente devia passar por isso e toda a gente devia ter este tipo de experiência. Depois, a qualidade dos miúdos foi giro. Deu para ver muita malta gira em quase todas as seleções. Tinham malta com potencial. Por falar em potencial, quem ganhou foi a Madeira, tanto no masculino como no feminino. Não sei se já disse isto, se eu repetir algumas coisas já sabem, foi há 4 horas, não sou obrigado a lembrar-me. Vocês estão a ouvir isto seguido, mas pronto. Não achei que tivesse muitos atletas com potencial, mas são um justo vencedor. Ganharam em 7 metros nos rapazes. É verdade, foi um jogo que foi a 7 metros. Para quem não está familiarizado com o handball, tem a ver com... é igual aos penaltis, ok? Mas... bom convívio, boa vida. O convívio não foi só com os treinadores das outras equipas ou dirigentes, staff, foi também com os árbitros, muito fixe. Malta nova, malta que está a começar, malta que está a ter experiência. Por isso, naqueles jogos, acho que erramos todos e aprendemos todos e melhoramos todos. Tanto os árbitros, como os treinadores, como os atletas. Ou seja, é super importante aprender, passar por experiências para irmos melhorando, e acho que o handball agradece muito este tipo de experiências. Na próxima semana vai haver o encontro nacional de minis, acho eu, e de bambis e de não sei o quê, não sei o que mais, ou seja, por isso vão continuar a haver aí cenas de formação. Eu não vou, para mim a época está feita em termos de handball, vou só estar presente no
num campo de férias em Lamego. Eu já pus uma história, GP Goalkeepers Athletics Air Strength Camp, que é do meu companheiro e amigo Jorge, em Lamego. Vou lá estar, por isso quem quiser se inscrever também pode se inscrever. Já sei que há muita malta que eu visto do handball, fico contente, e sempre que meto aqui o tema de handball são sempre os episódios mais ouvidos. Eu sei que vocês estão sedentos. Eu queria fazer, vou dizer isto, queria fazer um episódio para vos contar as transferências e analisarmos a época 2024-2025 com o meu amigo Tomás, mas ele nunca pode. Então não avancei muito para isso, porque ia-vos revelar umas transferências de última hora, ou que ainda não se sabia, que entretanto houve umas que já foram reveladas. Até fiz uma listazinha. Quem quiser ter acesso a essa lista, peça para vos mandar. Tem muitos nomes e tem atletas, basicamente à volta de Portugal, obviamente. Tem atletas de todo o tipo de divisões, e é engraçado, e é a melhor altura do ano, é a altura das transferências. Também decorreu na Maia o Congresso dos Treinadores, no qual eu não pude estar presente porque estava nesta competição, e daquilo que vi também gostei bastante. Fiquei muito satisfeito com os preletores, mas principalmente quando alguém manda uma mensagem e diz que o meu amigo Luís Cruz é uma máquina e que esteve muito bem e que rebentou com eles quando disse que, como é que foi a expressão? Quem é o Luís Cruz, o adjunto para ir para a França? É verdade. Quem quiser, pronto, é pagar para assistir a essa formação. Eu vou ver se lhe consigo sacar para assistir, porque fiquei com curiosidade. As pessoas falaram disso, mas também falaram do restante da formação e das outras formações, onde houve sempre coisas bastante interessantes. Bem, maltinha, para já é tudo. No que toca ao handball, no que toca ao resto da vida, havemos de continuar a falar, obviamente, nomeadamente, vem aí a pior altura do ano, que são as férias das pessoas. Irrita-me pessoas que estão sempre de férias, e eu tenho que estar sempre a trabalhar. Irrita-me tanto estes miúdos com tantos meses de férias e a não saberem aproveitar. Vocês lembram-se como é que era na nossa altura de férias? Era sempre praia. Então, a partir ali do secundário, nós tínhamos o passe, o L123, muito caro, para dar acesso aos autocarros que davam acesso à Costa da Caparica, e nós íamos de segunda a sexta para a praia. Ao sábado e ao domingo íamos com a nossa família. Mas de segunda a sexta era com a malta fixe da escola. Aquilo basicamente a escola continuava, mas no autocarro. Na minha cabeça era tipo, vá, passa lá. Era tipo os morangos com açúcar. Eu sou mais time Malhação New Wave, mas tipo aquela versão verão, é verdade. Porquê? Porque nós continuávamos com a mesma malta, mas apanhávamos todos o autocarro. Por acaso estou a passar aqui por exemplo do autocarro, e depois íamos todos para a mesma praia, e aquilo era muito fixe mesmo. Passava a correr, o verão passava a correr, mas ficávamos sempre ocupados. Depois, durante o verão, havia malta aqui e vinha de férias, a malta ia mudando, íamos conhecendo gente nova, era realmente uma maravilha. Acabei de ver aqui um meme sobre a guerra. Então, estão a surgir uma série de memes relacionados com a guerra, ou seja, a guerra tem uma parte má, horrível, do pior que já se viu, mas depois tem uma parte muito engraçada, que é a parte do humor. E como hoje em dia existe internet, há uma série de malta que partilha pensamentos. Então, há três que eu estou a gostar muito. Meu top 3. Não é uma ordem, mas pronto, posso dizer do terceiro. Terceiro é o José Castelo Branco no programa da TVI, na Primeira Companhia. E a legenda é: se eu fosse para a guerra. Imagina o José Castelo Branco na guerra. A segunda é a Ana Malhoa com a música Tá turbinada, tá toda turbinada. Começa assim, não é? Eu não apoio a guerra. E o primeiro é uma listagem que uma mulher faz
para justificar o do porquê de não se poder levar o marido para a guerra. E então, acho muito engraçado as justificações que elas dão. A dizer que ele nem sabe mudar um parafuso, como é que ele vai disparar uma arma. E também que ele só faz aquilo que ela manda. Por isso, se ela não vai, ele também não pode ir. Aquilo estão coisas muito engraçadas. A malta realmente... O humor é uma coisa muito fixe. Não acham? Bom, para vocês, o podcast continua de forma igualzinha. Para mim, eu comecei a gravar este episódio exatamente há uma semana, segunda-feira. Depois de ter vindo de Lagoa, daquilo que já vos falei há pouco. Vocês também não se lembram de nada, também não me estou a lembrar do nome. Da festa do handball. E, entretanto, passou uma semana e a nossa seleção de sub-21 de handball começou a ganhar jogos. E eu ali, o primeiro jogo eu não consegui ver, os restantes eu vi. E eu disse assim, espera lá que nós vamos ter que falar disso. E então aguardámos aqui até ao domingo. Silenciosos, sem lançar episódio, tudo a reclamar, mas tudo a festejar. Ou seja, as pessoas estavam ocupadas com a nossa seleção. E a nossa seleção ali a ganhar pimbas. E então, eis que hoje, segunda-feira, dia que sai este episódio que está a ser para vocês, já vos posso dizer o que é que se passou com esta seleção. Ou seja, em que lugar ficamos. E não é que ficamos num honroso, num brutal segundo lugar. Fogo! Que maravilha! Que maravilha! Que top! Ver aqueles miúdos a conseguirem um lugar tão... É que nós somos os segundos melhores do mundo. Não há cá merdas de primeiros dos últimos. Deixem-se dessas merdas, seus frustrados de merda. Somos os segundos melhores do mundo. Fazemos parte dos melhores do mundo numa modalidade em que a maior parte das pessoas, uma boa parte das pessoas, está-se a cagar. Não querem saber. E nós, desta modalidade, desde o início do episódio tenho-vos demonstrado, desde os sub-14, não é? Miúdos com 14 anos, muito antes, 7 anos, 6 anos, já começam a jogar. Treinadores que não ganham nada, treinadores que ganham misérias e que é uma vergonha, que é praticamente nada. Dirigentes que só lá estão por causa dos filhos e depois apaixonam-se por uma modalidade e por um clube. Fisioterapeutas também ganham de uma forma ridícula. Pessoas à volta desta modalidade. Conseguimos colocar a nossa modalidade mais uma vez na RTP1 a dar, e as pessoas todas a reclamar, mas vou-vos dizer que eu acho isso ridículo. A malta, quando eu vejo todos os dias, quando começa um europeuzinho, um mundial, é uma vergonha, a RTP, não passa, malta. Não passa, caguem neles. Porque nós temos conseguido, e peço desculpa, mas neste Mundial, mais uma vez, eu acho que faço parte. É a minha modalidade. Faço parte. Fico contente, fico satisfeito, fico orgulhoso. Muito orgulhoso. Ainda por cima conheço lá uns tipos que fizeram parte da minha vida durante uns anitos e que eu, ao vê-los jogar, eu fico muito nervoso. Não consigo, malta. Quando falham um remate, quando fazem um bloco, quando eu vibro, fico muito satisfeito e fiquei muito orgulhoso desta posição, deste campeonato. Ver a malta ali a lutar, a ter as dificuldades todas, a levar vermelhos, a correr atrás, a termos malta lesionada super importante. E quem diria que a malta importante já foi meu atleta? Ó Walter, mas tu atleta como? Malta, vocês também são chatos. Foi meu atleta, já vos disse. Sou treinador. E quem é atleta, quem é nosso atleta, não deixa de ser nosso atleta. Eu cheguei a essa conclusão que há uns aninhos. É sempre nosso atleta. Da mesma forma que um amigo nosso é sempre um amigo nosso. Mesmo que não nos vejamos durante anos. Mas é nosso amigo. E fico muito satisfeito de ver aí alguma maltinha a jogar, satisfeitos, a conquistar. E coisas que vos posso dizer... Olha, vou-vos partilhar 4 casos.
por acaso tem a ver com quatro atletas que estavam nesta seleção. Então, primeiro, vamos começar pelos 2004. Começamos pelos mais velhos. Gabriel Cavalcanti, um atleta grande que tinha um irmão que por acaso também foi meu atleta, o Alexandre Cavalcanti, que na altura fomos buscá-lo ao Gabriel para o Benfica, já grande, mas que não jogava assim tanto tempo, não me venham com tretas. E que eu acho que no caso dele fizemos a coisa certa de o colocar a jogar bastante tempo. Então, o que é que nós fizemos? Nós tínhamos uma equipa A e uma equipa B. Então, durante grande parte do ano, ele jogava aos sábados, ele treinava sempre com a equipa A. Aos sábados, ele jogava com estes miúdos da equipa A no Juvenis B e ao domingo ia jogar bastante tempo com os iniciados B. E muitos diriam que isto era uma despromoção. Mas não, nós estávamos a dar tempo a um atleta que tinha as condições todas para estar à vontade, a jogar bastante tempo, a marcar, a falhar, a ter outro tipo de responsabilidade. Durante a semana ele treinava com os melhores da sua idade. E não é que está a resultar. Teve outro tipo de experiências, foi para a primeira divisão, jogar no Vitória de Setúbal, foi para a Espanha, e não é que correu sempre bem? E não é que vai correr sempre bem? Gabriel Cavalcanti, boa sorte, estamos aqui sempre a apoiar, e tu sabes disso. Um grande abraço. Diogo Campos, 2004. Então, acho que é 2004. É. Ele estava naquela geração. Pronto, continuando. Diogo Campos era um jogador de primeira linha e que agora é convocado para ir a este Mundial como ponta. Na posição nós dizemos, no handball nós colocamos os laterais e os centrais na primeira linha, que é a nossa primeira linha perto da baliza, é assim, não é, coach? E na segunda linha, quem está mais longe da baliza, da nossa baliza, os pontas e os pivôs. Dividimos assim um bocadinho por esta forma. Então, decidiu toda a gente abrir a porta da... Ai, eu vou, já fui. Já cá estou. E então, o Diogo Campos jogava então cá fora e nós apostámos nele a jogar na ponta. Tinha um bom salto... tinha boas características, a adaptação não foi fácil e vejam o que é ele agora ser convocado para o Mundial da sua idade nesta posição. Ele ter acreditado em nós temos acreditado nele e ter corrido bem. Malta, não necessitam de um ponta esquerda super esforçado, super focado, bom atleta, eficaz, excelente pessoa, que é super importante. Vá, falem com ele. A seguir temos Afonso Mendes. Afonso Mendes era um atleta que tinha muito sucesso no seu escalão e nós dissemos assim, olha, vens para o pé de nós, vais jogar numa posição que não é a tua, menos preponderante, ou seja, também passou da ponta de lateral, canhoto, para a ponta direita e nós falámos com ele e dissemos, olha, vens para o pé de nós, trabalhar com os melhores, porque nós sempre onde estivermos seremos sempre os melhores, vai jogar na ponta porque nós achamos que tu tens características interessantes para seres um bom ponta. E não é que está a resultar. Entretanto ele já saiu do Benfica, esteve no Sporting da Horta, vai agora rumo a outros sítios, mais propriamente aqui para os nossos vizinhos, mas também é uma coisa em primeira mão, estou a dizer, acho que ainda não se falou sobre isso, mas também não tem nada a ver com isso. E está a correr muito bem. E o Afonso Mendes é simplesmente brutal. Gosto muito dele. Os outros eu também gosto muito. Gosto muito deles todos. O Afonso Mendes teve uma responsabilidade diferente no meu último ano no Benfica. Era um capitão. E o engraçado que foi com exceção ali no primeiro ano do Benfica, os meus capitães foram sempre assumidos por eles próprios e pelos atletas. Mas nunca foi uma coisa imposta. E correu sempre bem, e um obrigado a todos que foram transmitindo sempre coisas em que eu acredito muito,
Acho que tivemos um excelente exemplo, que foi o Guilherme Cruz, que conseguiu passar coisas muito boas para os outros. Eu agora, neste meu novo começo no handball, nem sei como é que vou fazer. Mas vou fazer, malta. Vou fazer. Porque também acho que também tive uma cota à parte nisto. E depois tivemos o João Lourenço Bandeira. O João Lourenço Bandeira, um atleta gigantone, com algumas dificuldades, também habituado a jogar só no seu escalão. Ora, habituado a jogar no seu escalão, a marcar os seus golitos, e que nós dissemos: olha, tu vais marcar os teus golitos, mas vais jogar no escalão acima. Mas um escalão acima, Walter? Não! 2 escalões acima. Malta, foi muito fixe. Nós tivemos, coisas que correram muito bem nos últimos anos e que agora esses atletas estão a chegar a estes pontos de importância na sua carreira e a estes palcos e onde tudo está a correr bem. E acho que todos nós temos de ser orgulhosos. João Bandeira é sub-19, foi ao sub-21 e foi considerado o melhor lateral esquerdo do mundo. Que orgulho. E foi uma luta, porque tivemos, mesmo dentro da nossa estrutura, lutas internas onde é que o devíamos pôr a escolher, a jogar. E tínhamos receio de não estar a fazer o correto, mas arriscámos. E aquilo que eu quero dizer a todos os treinadores é que não tenham medo de arriscar. E se for preciso, em alguns momentos, perder. Se for preciso perder, também faz parte. E claro que eu sei que há treinadores que têm contratos, que há clubes que necessitam e cada clube tem a sua realidade. Espero que não ouçam o barulho do ar-condicionado, mas vou ter que o ligar, está bem? Estão 45 graus neste momento. Então, eu sei disso, mas nós temos que conseguir explicar às pessoas que há atletas que precisam de outro tipo de espaço, outro tipo de morte. Está o trânsito parado, está um senhor de muletas a passar numa zona que não é passadeira. E agora vai passar um metro e... Não acertou no senhor. Bem, acho que os treinadores e os clubes têm que perceber que é preciso dar espaço, é preciso dar tempo a algum tipo de atletas, e nós que somos tão poucos a praticar handball, temos que olhar com um outro cuidado para atletas que têm boas condições físicas para a prática da nossa modalidade. Embora, cada vez mais, tínhamos que dar oportunidade a mais tipos de atletas, porque eles, os que estão a chegar lá acima e estão a ter sucesso, são do mais variado, mas nós sabemos que ao alto nível ter uma boa condição física, uma boa estrutura física é super importante. Ok? Não tenham medo de arriscar, não tenham medo de dar tempo ao atleta, não tenham medo de dar vários tipos de cenários aos atletas, faz parte. Daqui a um treinador, fala-vos um treinador que é apaixonado pela formação e que cada vez mais acredita que nós temos que dar tempo para que as coisas surjam, aconteçam, independentemente do projeto. E aos meus amigos que estivemos juntos no Benfica nos últimos anos, deram-nos tempo para fazer as coisas e acho que tivemos o sucesso que tínhamos que ter. E isso a mim deixa-me super satisfeito. Agora é preparar para o futuro, que o melhor estará sempre, sempre por vir. Senhoras e senhores, a Estação de Ninguém Para fica aqui. Um episódio dedicado ao handball. Seja o handball de formação, seja o handball já de competição. Foi um prazer e é um prazer estar convosco. Voltamos na próxima semana. Vai ser difícil eu gravar na próxima semana, mas pode ser que o episódio saia assim tipo numa segunda-feira, ok? Depois eu vou voltar a uma vida mais normal. Mas estes últimos dias têm sido muito complicados de gravar. Estou a fazer alguma coisa de jeito não, mas estou a laurear a vídeo e estou a aproveitar. Por isso, aproveitem também. Neste momento estão 45 graus. Bem, já baixou para os 43. Uhul! Beijinhos. Até à próxima.